Opa! Olá pessoal, estamos com mais um programa Pense Digital e hoje um episódio nós vamos falar de infiltração em rede para investigação de estelionato e pedofilia. Eu tenho a honra e a felicidade de receber um médico psiquiatra e também professor da USP, Júlio César Fontana Rosa. Júlio, seja bem-vindo. É um prazer, uma felicidade. Muito obrigado. Esse programa, Júlio. Obrigado, Karina. Obrigado, Karina, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Só desculpe a voz, que eu fiquei um pouco afônico aí com a dor de garganta que eu tive. Sim. Você sabe que é interessante, quando você me convidou para falar sobre isso, e eu vi que sua plataforma é mais para falar de crimes digitais. E eu, no primeiro momento, eu disse, Karina, eu não tenho, acho que nada para te falar, não tenho experiência nisso. E aí, agora, engraçado, conversando com você, eu voltei no tempo e lembro que em 2002, mais ou menos, 2004, eu fiz uma palestra numa, se não me engano, eu estou na dúvida se foi em Viena ou se foi em Siena, na Itália. Eu lembro que foi um desses lugares, eu posso procurar no Congresso do Law and Mental Health, que era a pedofilia na internet. Naquela época, eu já falava do que a internet iria nos proporcionar, de uma maneira desagradável, é claro, com relação à pedofilia, porque ela ia tirar do cantinho escondido o pedófilo e colocá-lo em contato com os outros pedófilos para trocarem ideias, venderem materiais e até mesmo venderem pessoas, venderem o produto. Exatamente. E eu, na época, isso não era tão forte, Karina. E eu disse, a internet vai bombar. Por quê? O que foi o que eu fiz aí? Por que surgiu essa ideia? Eu fiz uma perícia, eu faço perícia, você sabe, eu sou perito judicial, eu atuo nas varas cíveis, criminais, trabalhistas, acidentárias. E eu fiz uma perícia de um rapaz de 28 anos, foi um caso que teve uma grande divulgação na mídia, e esse rapaz foi preso porque ele trabalhava num acampamento de jovens e ele fotografava as crianças. Mas ele, interessante, quando eu conversei com ele, a mãe me contratou para ser assistente dele, eu avaliei, vi que era um caso que precisava de um tratamento. Por quê? Em duas ocasiões anteriores que ele se envolveu em algum tipo de contato com crianças, os contatos dele não eram nunca físicos, eram contratos, cartas, ligar para a criança, e ele tinha 28 anos. E esses contatos dele eram dessa natureza. E aí, o primeiro contato deu problema, a mãe colocou ele em terapia, parou. Aí parou na terapia, no fim do ano, chegou fim, férias, coisa e tal, o terapeuta saiu, ele ficou sem terapia, ele voltou novamente a fazer qualquer coisa que também conseguiram resolver e ele voltou para a terapia. Aí parou a terapia outra vez. Quando parou a terapia, ele foi trabalhar numa colônia de férias de crianças. E ele fotografava as crianças, mandava carta apaixonado pelas crianças. E aí descobriram isso, e foi aquele... E aí foi muito interessante que eu avaliando, eu vi que ele dizia, doutor, eu não toco nas crianças, eu faria mal para elas, né? Pensando que ele tinha que pensar que ele fazia mal também mandando cartas, né? Mas, enfim, fisicamente não, e ele tinha uma espécie de uma ética nesse sentido. Sim. E, nesta ocasião, foi pedida uma prova de Rocha, e na prova de Rocha apareceu uma coisa muito interessante que me levou a discutir um pouco mais a pedofilia por esse ângulo, e tentar entender um pouco por que será que acontece tantas denúncias de pedofilia também na igreja, né? E na condição dos padres e tudo mais, nós estamos ouvindo histórias, eu pergunto, será que de fato é tanto lá e nos outros não aparece? Mas, enfim, existiu uma coisa na prova de Rocha que me chamava a atenção. Dizia que ele não tinha se desenvolvido do ponto de vista sexual, ele não tinha passado de uma idade adulta, ele tinha estacionado numa sexualidade infantil, e a partir daí ele procurava seus pares.
E eu me lembrei que nessa mesma ocasião eu tive um cliente médico, filho de um médico até famoso do Rio de Janeiro. Eu cuidei do pai dele, o pai dele trouxe o pai do Rio para cá para eu cuidar, e eu cuidei dele também. E ele me contou que o pai o mandou para o seminário, e ele me contou como era a vida no seminário. Se ele tivesse uma ereção, ele tinha que rezar 200 Ave Maria. Se ele tivesse uma poluição, ele ia para o inferno. E coisas, tomava um banho com um avental, com uma coisa por cima. E eu fiquei imaginando como também havia um bloqueio na sexualidade dessas pessoas. Será que isso não justificaria tanto o fato do indivíduo procurar seus pares também, né? Mas tudo isso me chamou a atenção, que eu vi que esse menino já começava a conversar com outras pessoas. Era uma coisa muito pequena, mas ele já começava a conversar com outras pessoas. E aí eu atentei, falei, isto vai crescer e vai virar um comércio, onde, inclusive, como no uso de droga, é muito comum você ter o traficante que não usa droga. Você vai ter o pedófilo, o comerciante pedófilo de pedofilia, que não é pedófilo. Ele não se envolve com o produto. Né? E foi o que aconteceu. Você tem hoje o que eles falam da Deep Web, que diz que a Deep Web é um inferno você compra de tudo lá na Deep Web, né? Eu já ouvi falar isso. Enfim, e de fato aconteceu isso daí, né? Esse era um ponto que eu queria destacar para você, que eu falei nesse congresso, eu posso depois lembrar, se querendo procurar, é da Law and Mental Health, é uma academia de Law and Mental Health do Canadá, e de cada 2 anos ela tem congressos. O desse ano está marcado para Lyon, mas não sabemos, por causa da epidemia, né, se vai acontecer. O último nosso foi em Roma, o último congresso. Então, temos essa situação. A gente sabe que o modus operandi hoje de uma pessoa que tem a condição da pedofilia, né? Uma delas é a sexualização da criança via internet. Né? A criança nem percebe que está sendo sexualizada, erotizada, né? Com foto, com fala, né? Até por homens, que se passam por homens e se passando por crianças, né? Então, o agente policial, o agente federal, polícia civil, ele se infiltra, né, se passa por uma suposta vítima para entender como é que essa criança, né? Como é que esse agressor, né, esse doente, esse criminoso, também, além de doente, é criminoso. Como é que é o modus operandi assim, elaborar esse flagrante, né? Entender até que ponto vai, né? Como é que você vai ver o futuro nesse contexto, né, da pedofilia na internet? Estou falando, hoje eu fiz uma entrevista e eu sempre estou dizendo de fotos de criança na internet, da criança na internet o tempo todo, criança que recebe celular com, sei lá, com 10 anos, com 12, né, criança que tem fotos postas, né, você pode, eu não sei qual que é a taxa, mas se não me engano era de 10 pessoas para 1000, de pedófilo. Então, na sua rede pode ter 1, 2, 3 e você não saber e está passando para outra pessoa. E você acha que a sua filha ou filho está seguro ali. Né? Esse cenário hoje, você já estava prevendo. Eu já previ, eu já disse para você, aconteceu. E outro dia eu tive uma notícia interessante nesse sentido, que foi o seguinte, me conta lá um amigo que o caseiro dele, lá no condomínio onde eu tenho chácara, o caseiro dele, ele contou que o enteado dele tinha 12 anos. Eu me lembro desse enteado, que às vezes eu passava lá, era um menininho, ficava sempre junto com a menina, que tinha a mesma idade, até eu pensava, 12, 13 anos, acho que tinha um menino para 14, e a menininha já tinha um jeito já de adulta também, assim, com 13, 14 anos, já era grandinha, e eu pensei, isso aí não vai dar certo, né? Pensei brincando comigo, né? Mas interessante que um dia me vira esse meu amigo lá, dono da fazenda lá, e fala, você sabe o que aconteceu? O menino se revelou lá, se revelou gay, se revelou homossexual, com 13, 14 anos.
Mas o que me chamou a atenção, quando ele me contou que o padrasto, em 2 meses depois, pegou o menino já se comunicando com um adulto amigo da família para se encontrar. O menino de 13 para 14 anos se comunicando com um adulto casado, amigo da família. E eu perguntei, o pai denunciou, o padrasto, eles acharam melhor não, só mandaram o menino parar, e etc. E não denunciaram. Eu falei, mas vocês não denunciaram? Porque, veja, se vocês não pegam isso, esse menino ia sair com esse adulto. O adulto estava se comunicando, eles pegaram a internet, pegaram o WhatsApp do menino, estava lá as mensagens, o adulto marcando encontro com ele. Então você vê o que esses recursos fazem com uma criança que, digo para você, tinha 13 para 14 anos, mais ou menos, acabou de se encontrar como homossexual, homoafetivo, e já estava marcando encontro com um adulto. Quer dizer, é um leque que se abre, né, muito grande. Né? O senhor acha que... Como é que o senhor vê a condição da pedofilia? Porque, assim, a impressão que eu tenho, não sei se estou errado, eu finalizando agora a psicologia forense e judicial, até para ajudar no curso de cyberforensics. Não dá para fazer curso de investigação digital se você não tem embasamento comportamental, né? Dá a impressão que é pior do que a gente imagina, ou que tem um número tão grande que a internet, ela... Nós estamos descobrindo a casca. Nós estamos descobrindo, para mim, a casca. Passa a impressão que ela mostra o que tem de pior e que a gente não via. Ela não cria nada. Está deixando claro aqui, né? Crime digital, criminoso digital. O pedófilo é um criminoso digital. A tecnologia facilitou, fez essa ponte que o senhor falou, né? Aproximou pessoas. Se era ruim, vai ficar pior. Não. Isso existe, sempre existiu, mas como eu te disse, uma coisa é o indivíduo que estava na sua casa e olhava pela janela a menininha lá e se masturbava. Ficava nisso. Hoje não, hoje ele se comunica com o outro, ele tira foto dessa menininha, ele manda, o outro sugere para ele como se aproximar dessa menininha ou do menininho. Sim. Isso vai num crescente, porque você percebe, ele já não está mais sozinho. Antes ele estava sozinho, hoje ele tem sua tribo. Exatamente. Percebe? Agora, o que nós estamos pegando, para mim, é a ponta do iceberg. Eu tenho a impressão de que existe uma rede muito maior, mas muito maior do que nós imaginamos já funcionando. E é interessante uma coisa, eu não vejo aprendizado. Você vê uma determinada cidade, de repente descobrem que o delegado está envolvido, uma prostituta está envolvida, que cuida de tudo, o delegado, o juiz está envolvido, o político está envolvido, é aquela rede enorme envolvida na pedofilia. Né? E eu digo pedofilia. Por que eu estou insistindo na palavra pedofilia? Porque eu acho que existe uma faixa que eu tenho dificuldade em chamar de pedofilia. Vocês podem até discordar de mim, não tem problema nenhum. É aquela menininha de 13, 14 anos que se pinta, que se arruma e vai para a praia com vestidinho e tudo mais, parecendo uma mulher. Não necessariamente aquele sujeito que sai com aquela menina é um indivíduo que sairia com criancinha, no meu entender. Percebe? Você pode dizer, mas Júlio, é uma criança, não é? Mas acontece o seguinte, ela se travestiu de mulher. Ela se fez mulher, então ela pode vender isso que acontece, você vê aquela prostituição em praias, principalmente por estrangeiros, que nós escutamos com frequência. Agora eu não tenho visto quase, mas era muito comum você ver nas praias do Nordeste, você vê aquelas filmagens que faziam denunciando, eu não sei se acabaram com isso, eu lembro muito disso, mas você vê as meninas, a produção das meninas, eu acho que elas entram numa outra categoria, percebe? Qual seria? Aí você vai dizer, mas não são. Difícil dizer que eu chamaria aqueles indivíduos necessariamente de pedofílicos, porque eu acho que esses indivíduos que têm prazer com elas poderiam ter prazer também com uma mulher de mais idade, diferente do pedofílico que não vai ter prazer com uma mulher de mais idade. Não tem. Eu tive um cliente que ele falava, doutor, eu tenho uma namorada, eu sofro demais porque minha paixão é a filha dela, que tem 12 anos. E ele tinha uma consciência disso,
não se envolveu com a criança. Ele disse para mim, sabe o que eu vou fazer, doutor? Eu vou embora de São Paulo, porque eu não posso ficar aqui. Porque é uma tentação para mim, aquela menina, 12 anos. E com a mulher? Não tenho não consigo ficar excitado com ela. Então, o pedofilia, aquele caso que eu estou dizendo, dessas meninas que se produzem, que se transvestem, vestem como adultas e tudo mais, eu tenho uma certa dificuldade de definir como pedofílico. Claro, qualquer um que estiver nos ouvindo pode discordar de mim. Tá certo? Você vai falar, mas você concorda? Não concordo de jeito. Não estou concordando, não. Não estou concordando, não. Para mim, não deixam de ser menores que se transvestem, eu preciso olhar que tem ali um menor. Ou não? Não tenho Facebook, não tenho Instagram, nada. Porque, assim, uma opinião, o que eu vejo muito, né, é comum, a pessoa chega, sei lá, vou colocar de 11 a 18 anos, é normal começar a ter uma vaidade, tirar foto, isso é comum. Exatamente. Mas na internet é uma exposição exagerada de foto, até de mãe que tira foto de criança. Exatamente. A mãe enfeita a criança, não deixa, não é que transforma a mulher, mas é uma criança, não é uma mulher, não é adolescente, é uma criança, né? Então, a mensagem que é passada não é, olha a foto da minha filha bonitinha, olha a foto da minha filha que parece mulher. Então, se já tem pessoa doente lá dentro, né, você pega a foto de uma criança, né, que às vezes nem sabe que você está fazendo isso. Tem muita criança linda, linda mesmo, né, só que você olha para ela, já nem parece uma criança. Até o tipo de foto que é tirada, compreende, o tipo de roupa compreende. que é colocada. Não é uma criança que está me seduzindo, é uma mulher. Entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu sempre vou falei, eu acho horroroso expor foto de criança na internet. Sou contra, totalmente contra. Concurso de criança mais bonita. Você não vê criança bonita, você vê uma mini mulher, né? Toda maquiada, às vezes com uma roupa sedutora. Exatamente. Com uma roupa sedutora. Então, assim, uma pessoa que já é doente e olha para isso, ela não está vendo. Mas aí é que está. Eu não preciso pensar que necessariamente tem que ser doente para essa pessoa se sentir atraída por essa pessoa aí. É isso que eu estou querendo dizer para você, que nós estamos num limbo aí muito delicado, porque então, não é correto, mas é um jogo de sedução. Eu vou te contar. Eu não vou dar nome aos dois. É pior do que a gente imaginava. É pior do que imaginava. Tem uma artista famosa que eu a conheci pequenininha, e ela, quando era pequenininha, ela era feinha, e eu brincava muito com ela. Hoje ela é muito famosa. E a irmã dela era muito bonita, e tinha uns 14 anos, e nós estudávamos perto, e eu lembro quando a mãe dela saía com a irmã, e a mãe dela produzia a irmã de uma tal maneira que nós ficávamos na porta do cursinho, todo mundo assim, ó. Ela devia ter 14, 15 anos. Tá certo? Aquele bando de homem ali olhando para aquilo, a gente ficava assim. Gente, que mulherão. Ela tinha uns 14, 15 anos, mas a produção mostrava uma mulher ali. E não tinha pedófilo ali no grupo, percebe? Ninguém. Sim. Mas a produção era isso. Hoje a menina que era feinha está linda e a irmã não está tão bonita. Entendeu? Sim. Então, o que o senhor está me colocando é que tem pedófilo e tem pessoas que tá nesse limiar de olhar para uma menina muito nova que tá... Mas uma mulher bonita, uma pessoa que atrai. E essa pessoa, para mim, ela não é uma pessoa necessariamente que gosta de criança. Pode ser, claro, pode estar nesse limbo. Eu falo do limbo, por isso que eu falo, né? Está nesse limbo. É uma coisa delicada. Bem delicado de definir. Delicado, como as meninas que eu te falei da praia, né? A produção que elas fazem, etc. É uma coisa assim, de jovenzinha, uma mulher jovem, interessante. Só que não é uma mulher jovem, interessante, para mim é uma criança, 13, 14 anos. Então, é preciso olhar isso. O que eu vejo é assim, às vezes a pessoa se mostra uma coisa, mas não tem nem maturidade para aquilo. Eu acho que além ela veio para isso, né, para limitar um pouco, porque a pessoa do outro lado que é mais velha, ela entende, né?
aquela aparência de mulher, de pessoa, sei lá, crescida, às vezes nem sempre é aquilo. Sem ser moralista, eu acho que você tem que partir do princípio que ela não tem cabeça. Ah, não, ela já tem treino, ela já fez um monte de... Eu acho que uma pessoa de boa índole deve entender que não. Entendeu? Mesmo que se sinta atraído, hipoteticamente. Sim, é isso que eu ia falar, boa índole. Sabe, ela deve ter uma... Agora, eu queria voltar à pedofilia. Para mim, vocês eventualmente podem discordar que tem essa discussão que mexe até com política, quando se discute tratamento do pedofílico, etc. Eu quero parar com essa discussão no meu ponto de vista, é o ponto de vista do Júlio. Para mim, pedofilia é doença, porque eu imagino querer fazer coisas desse tipo com uma criança só pode ser uma mente doente. Só pode ser uma mente doente. Eu ia entrar agora na parte criminal da internet. Só pode ser. Isso. Agora, veja, se eu me descobrisse amanhã, ou já tivesse me descoberto pedofílico, ia ser um sofrimento, porque, puxa vida, imaginar eu querer fazer isso com uma criança, eu acredito que uma pessoa tem que sofrer. Se ela tiver condições éticas, valores inculcados, certo? Sim. Se ela tem valores inculcados. Agora, para mim, o problema maior da pedofilia não está na pedofilia em si. Essa é um problema da pessoa, é um sofrimento da pessoa. O problema está no caráter. Exatamente. É o caráter, porque uma coisa é ser, outra coisa é praticar. Outra coisa é praticar. O alcoólatra, por exemplo, que para de beber, ele continua sendo alcoólatra, mas ele sabe que ele não pode beber. O pedofílico pode ser a mesma coisa, ele pode ter essa queda, mas ele sabe que não é adequado, não é devido, que não é correto, que é imoral, que é isso, vai longe do que tudo, todas as condenações que você pode fazer com uma pessoa dessa natureza, que deveriam servir para inculcar alguma coisa nele. E nem assim, para muitos, você consegue. Nem com a ameaça de prisão, com os riscos que tem, ainda assim eles continuam praticando, tirando proveito, tirando lucro, etc. Isso, para mim, é que deve ser punido. O que eu tentei no caso do menino lá, que eu acompanhei, não era tão menino, tinha 26, 27 anos, que houvesse um tratamento. Era uma grande chance, frente à justiça, ele se tratar. Em vez de simplesmente botá-lo na cadeia, fica um tempo na cadeia, sai da cadeia, continua, porque não foi tratado. Então, uma pessoa dessa tinha que ter um segmento, porque enquanto ele teve segmento, ele não fez nenhum contato com criança. Houve uma adequação. Ele vai estar bem mesmo. A pessoa que está presa, ela vai estar bem, porque ela não tem chance de fazer isso lá dentro. Ela tem que não, mas vai sair de lá a mesma coisa. Isso que eu estou querendo dizer para você. Pior, né? O pior. E olha, digo para você, o laudo dos peritos foram a favor do menino, nesse sentido. O meu laudo como assistente técnico dele, claro. O laudo, porque eu já tinha entendido a história, o laudo da promotoria, do assistente da promotoria, também foi favorável para que ele fosse fazer tratamento. Eu fui numa audiência, a promotora babala, assim, parecia que saía sangue, assim. Ela queria vê-lo fuzilado. Eu dizia, mas doutora, é uma doença. O senhor acha que isso é certo? Eu falei, claro que não, de jeito nenhum, mas eu estou dizendo que se trata de uma... Bom, resultado, não adiantou nada. Todo o nosso trabalho, médico, etc., ele acabou sendo preso e ficou um tempo preso. Depois saiu, aí conseguiram o tratamento, etc. Mas ele não era caso de... Você percebe o que eu quero que as pessoas entendam, que é passível de tratamento se houver valores inculcados. Tá certo? Você consegue. Interessante com a frase do ano aqui, né? Tratamento se houver valor. Porque a pessoa ela pode ter, por exemplo, o vício da bebida, ela pode, por exemplo, tem pessoas que têm problema da bebida, mas não chega em casa e não agride nem a esposa. Não bebe, porque sabe que não pode beber. Não, e não bebe. Então ela sabe que ela entende o limite. Então, se ela não consegue, tem vontade, tem desejo, é um prazer, mas sabe que não deve. É a mesma coisa. Eu estou falando isso porque o que se vê, não falo fora, mas na internet, modus operandi, na internet, é uma coisa muito argilosa, horrorosa, nojenta, né? Uma capacidade de manipulação absurda.
né? Então, assim, se caso seja entendido como uma doença, né, a pessoa mente, a pessoa finge, a pessoa atrai, a pessoa lesa e depois ainda faz chantagem, depois faz ela se sentir culpada por aquilo, uma criança. Então, assim, faz parte também dessa configuração aí do pedofílico que você está falando, ou simplesmente um abusador de internet, que a gente entende, pelo que a gente vê, né, de prova material, é isso. Porque a criança é mais fácil, no meu Instagram, nas minhas redes sociais profissionais. Então, quando uma marca te chama, vem me seguir, uma marca, não vou falar nome. Quem está gerindo aquela marca é uma pessoa e você não sabe a índole dessa pessoa. Ela está tendo acesso às sua rede social. Então, assim, para quem estuda comportamento, para quem estuda perfilação, né, estuda um pouco de cada, a gente sabe, não é, você está sendo neurótica. Não, é realista. A gente lida com isso todo dia. Eu vou te dar o que você está querendo falar. É uma passarela para desfilar psicopatas. Exatamente. Narcisista, todo sociopata, tipo de narcisista, perverso. Sociopata, perverso, depressivos, bipolares, com exaltações do humor, por exemplo, né, sem o devido tratamento. Você tem espaço para todas essas pessoas, porque o indivíduo na fase hipomaníaca, ele se expande, e às vezes o espaço, ele não consegue se expandir aqui fisicamente, ele pode se expandir pela internet. Sim. O esquizo, quanta coisa ele pode fazer pela internet também, mas nós não precisamos pensar em transtorno mental desse tipo. Nós podemos pensar nesses transtornos de personalidade. É um palco perfeito para eles desfilarem. Exatamente. Né? Então, é aí que nós temos que pensar. Tem um monte de pessoa lá que gosta, né? Sei lá, enfim. Então eles fazem a festa lá. Fazem a festa. Usa e abusa, você não percebe. Júlio, muito bem, Karina. Eu agradeço pela... Não, quem agradece sou eu, a oportunidade. Pelo tempo, né? Não preciso de foi um prazer. Aí pelos, sei lá, tanto tempo de formação, de empenho, né, na profissão, né? Já fica convidado para a terceira temporada, que é de crimes, né, perfis criminais, modus operandi, né? E se eu puder colaborar, Karina, conte comigo, tá bem? Eu gosto das suas iniciativas, são muito importantes. As pessoas precisam ter esse espaço para refletir. Eu não digo necessariamente, eu não digo numa aula minha que eu vou ensinar. Eu vou fazê-los refletir sobre aquilo que eu estou falando. Exatamente. Sabe? O que eu mais quero, eu não quero que alguém absorva assim direto o que eu falei. Eu quero que pense naquilo que eu falei. Se eu fizer isso, e depois de pensar, refletir, concordar comigo, tudo bem. Se refletir, pensar e não concordar comigo, bem do mesmo jeito. Mas o importante é que, por favor, a partir do que nós discutimos aqui, que as pessoas reflitam sobre esses pontos, né? E eu muito obrigado, Karina, pela oportunidade. Tá bom? Eu que agradeço. A gente encerra por aqui. E muito obrigado. Estamos juntos.